Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Criando Jogos. E hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto do inimigo. Nessa aula vamos aprender como criar uma máquina de estado profissional utilizando a nave Mesh Agente. No final dessa aula, desse vídeo, nosso inimigo será capaz de ficar parado, patrulhar, perseguir o jogador, procurar quando perder a visão, atacar e morrer. Além disso, todo o sistema será organizado e muito fácil de expandir futuramente. Eu já deixei nosso script pronto, esse inimigo AI. Vamos pegar ele. Não, primeiro vamos adicionar nave mexe agente. Colocar ele aqui em cima. Daqui 0.1. Chinelo 2. Rotação 360. E aceleração 12. Distância 1. Vamos pegar o nosso código a inimigo, colocar ele aqui. Vamos abri-lo. E ele está aqui. Pessoal, eu não vou explicar ele linha por linha, porque o código é muito grande. 420 linhas. Se eu for explicar linha por linha, o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou explicar ele por partes. Pelo menos a base para vocês entenderem. Antes de qualquer coisa, adicionamos essas bibliotecas. Unity Engine, recursos da Unity, movimentação da inteligência e coroutines. Máquina de estados, agora vamos criar os estados da IA. Idle, que ele fica parado, patrulhando, perseguindo o jogador, procurando o jogador, atacando e morto. O idle fica completamente parado. O inimigo anda em pontos da patrulha. Quando encontrar o jogador, ele começa a perseguir. Se perder o jogador, ele vai atrás da última posição conhecida como procurar. E quando estiver perto o suficiente, ele ataca. Quando morre, todos os sistemas são desligados. State. Estado atual. Estado anterior. Eu vou explicar por que guardamos o estado anterior. Estava patrulhando, encontrou o jogador, persegue. Perdeu o jogador, depois volta. Perdeu o jogador, então ele busca exatamente. Ele volta exatamente onde parou da patrulha. Patrulha points são os pontos onde o inimigo vai andar. Tempo de espera. Tempo de espera. Tempo de espera para cada ponto. Ele chega em um ponto, ele vai esperar por 2 segundos. Depois ele vai para o próximo ponto, espera mais 2 segundos e assim adiante. Shadows Time. Quanto tempo procura? Velocidade de giro. Essa vara é exatamente importante. Ela guarda. Essa variável é exatamente importante. Ela guarda a última posição onde o jogador foi visto. Mostra, exemplo, quando o jogador atrás da parede, o inimigo vai até aquele ponto. Skill time. Memória. Mesmo se o jogador, mesmo sem enxergar o jogador, ele continua perseguindo durante alguns segundos. Isso deixa a IA muito mais natural. Exemplo, ele está no campo de visão do inimigo. Se o player sair do campo de visão do inimigo, o inimigo ainda vai perseguir ele por determinado tempo. Quando esse tempo chegar a zero, ele vai parar, vai olhar para os lados e em seguida vai voltar à patrulha, da onde ele parou. Movimento.
velocidade normal, velocidade da patrulha, que ele vai patrulhar, velocidade da perseguição e também velocidade da perseguição. Ataque, ataque distance, ataque cooldown, a tempo por cada ataque e damage, o dano por ataque. O transformador do jogador, do player, o alvo, nosso alvo, que é nosso player no caso. Componentes, o Awaker, ele puxa automaticamente sem precisar referenciar o Get Component, Nave Mesh, Animate, Eye Sensor e Caps Collider. O Start. Se o estado inicial for patrulha, ele vai para o primeiro ponto. Ele vai para o primeiro ponto. Se o primeiro estado for patrulha. Update. Essa é uma das partes mais importantes. Coding Stage. Esse switch escolhe qual comportamento executar. Se estiver em patrulha, ele executa a patrulha. Se estiver em chase, ele executa o chase. E assim por diante. Mostra que isso deixa o código exatamente mais organizado. O Animator segue o movimento, desce velocidade. Agente Velocity, magnitude. Puxa a velocidade atual do nave mesh agente. E transforma isso em speed para nosso Animator. Para ele poder movimentar a animação. Checar state. Essa é praticamente a função principal. Quando chamamos ela, todo o comportamento muda, mostra cada caso. E idle vai para a patrulha, ou idle para agente, patrulha define a velocidade, libera a movimentação, vai para o próximo ponto. Chase aumenta a velocidade, vai para a última posição conhecida, ataque para completamente e dead executa o dead. Stand chase. Essa é a função chamada pelo Eye Sensor. Ela recebe o jogador ao salva o alvo e atualiza a memória. Troca os estados para chase. Set player visible. Essa função informa se o jogador está sendo visto. Se for verdadeiro, atualiza a posição. Reinicia a memória, continua a percepção. Se for falso, começa a contagem. E idle. Muito simples. Eles apenas para o agente e deixa parado, sem poder movimentar. Patrol. Enquanto anda, quando chega ao destino, routines, espera alguns segundos, vai para o próximo ponto, como eu expliquei. Ele espera 2 segundos por cada ponto e vai para o próximo ponto. Chase. Essa é uma das funções mais importantes. Primeiro, se enxergar o jogador, atualiza a posição, inicia a memória, depois se perdeu ele de visão, começa a diminuir o chance timer, quando acabar de dar o start selection, depois verifica a distância, está perto, então ataque. Não, continua perseguindo. Strategies. Primeiro a última posição, depois começa a girar. Durante cada segundo, se não encontrar ninguém, volta ao estado anterior. Essa daqui. Start Range. Essa função prepara toda a busca, limpa o caminho, remove alvo, desliga a visão e troca de estado. O ataque.
Aqui, o ataque. O ataque também é bem simples. Primeiro ele olha para o jogador, depois verifica a distância. Se for menor que 2, ele vai parar e vai atacar. Se for maior, ele vai continuar perseguindo o jogador. Depois começa, se o jogador ficar parado, ele vai iniciar o timer por dano. Ele vai iniciar o timer. Se for menor que 0, então ele executa o contador é igual ao cooldown, que é 2 segundos, e depois ataca o player. O ataque player chama o player reart, target, get combat player reart, player chama o attack damage e damage. Chama essa função aqui. Aquela função chama essa função para aplicar o dano. E a rotina da patrulha. Ele espera por 2 segundos, troca para o próximo ponto, chega no último, volta para o primeiro, criando uma patrulha infinita. E por último, temos o Dead, que é ele no estado morto. Parar o inimigo, limpar a rota, desativar a visão. Aqui, desativar a visão, desativar a collider. Não receber colisão. Limpar o alvo, que mais não encontrar nenhum. E desativar código. Vamos dar um save. Com isso, pessoal, expliquei todo o código. Se não deu para compreender, deixa nos comentários que eu terei as suas dúvidas. Esse código é meu, ele é pessoal. Ele não está 100% ainda. Ainda estou melhorando algumas coisinhas nele. Que de vez em quando ocorre alguns bugs nele. Mas ele é bem completinho. Vamos voltar para Unity. Aqui, vamos configurar aqui. Ele já está na lei inimigo. O player já está na tag player. Point, vamos adicionar point. Vamos duplicar isso aqui. Cubo. Vamos diminuir o tamanho. Remover o colisor dele, que não será necessário. Vamos deixar para point. Colocar ela aqui para frente. Pegar mais um ponto. Colocar ele aqui. Pegar mais um ponto. Colocar ele aqui dentro. Pegar um outro ponto. Colocar aqui em cima. Mais um ponto para acabar. Vou colocar ele aqui onde está o player. Colocar ele aqui. Vamos ir no inimigo. Vamos travar. Pegar os 5 pontos. Colocar em points. Aqui. E mudar de idle para patrol. Dar um save. Para game. E dar um player. Como podem ver, ele está começando a patrulha dele andando. Ele só está travado por conta da animação, mas vamos arrumar isso. Se ele me viu, se eu chegar perto,
começa a me dar dano. Se eu sair do campo de visão dele, ele vai parar de me perseguir. Aí me perdeu do campo de visão. Tá me procurando, não encontrou, volta para a patrulha. E ele volta da onde parou. Vem no campo de visão, me procura. Se chega perto que começa a me dar dano. Esperar me matar. Foi. Start, volta e ele começa a patrulha. Inimigo, patrão, dá para idol. E ele fica no estado parado. Se eu entrar no campo de visão dele, ele começa a me perseguir. Play. Vamos arrumar a animação dele que está travada. Vamos vir aqui. Player. Vamos clicar. Inimigo. Para o inimigo passar para cá, vamos vir aqui. Vamos excluir esse. Esse. Esse também. E esse também. Vamos desativar isso. Não precisamos. Vamos deletar jump e esse. Aqui vamos deixar em 4, que é a velocidade máxima que ele corre. Feito isso, ele já vai se movimentar. Então save, game, não player. Deixei em áudio. Aqui no sensor, patrulha, não player. E ele começa a se movimentar andando. Se ele me ver começa a correr, e perdeu, tá me procurando, me achou.
Foi a última vez que me viu foi ali, deve estar me procurando. Não me encontrou e voltou para a patrulha. Bom, é isso, pessoal. Com os códigos prontos, vamos só criar mais um código para remover esses erros. Esse erro. Gin create, folder, script. hum, Esperar compilar. Isso é se você quiser. Se você acha que não precisa no seu projeto, não precisa. Eu apenas vou para criar um áudio de movimentação para o inimigo. Fica a seu critério criar. Vai vir no inimigo, arrastar o código, abri-lo. Vamos ir no código do player e vamos copiar essas variáveis. Vamos copiar essas daqui. Copy. Nós vamos usar nem start nem update. Vamos vir lá embaixo, copiar essa parte e colar. Salvar, voltar para Unity. Aí, terminou de compilar. Vamos vir no player, pegar os componentes do áudio. Isso aqui. Vamos duplicar. Passar para o inimigo. E resetar a posição dele. Foda-se. Áudio. E repute. Vamos mutar Unity. Não save. E dar um player. Com isso, o inimigo vai ter som de passos. Isso fica ao critério de vocês, se vocês quiserem, claro. Se ouvimos o som do nosso passo e o player de um inimigo, o som do passo do inimigo. Esse inimigo.
procurando, não encontrou, volta para a patrulha. Pessoal, com isso temos um código pronto do nosso inimigo. Temos um código bem compacto e bem funcional. Esse código não está estável, pode ocorrer alguns bugs nele. Eu já estou ajustando algumas coisinhas nele. Bom, e é isso, pessoal. No próximo vídeo nós vamos adicionar uma plate, uma hotbar no inimigo para vermos a vida dele. E é isso, pessoal. Espero que gostem e até a próxima.